Arlindo era um homem simples, acostumado a trabalhos modestos, mas quando surgiu a oferta para ser coveiro no cemitério da cidade, sentiu que não podia recusar. Precisava do dinheiro e, mesmo sem saber o que o aguardava, aceitou o trabalho que mudaria sua vida para sempre, sem imaginar que ali a morte não seria apenas uma rotina, mas uma presença constante. Nos primeiros dias, tudo parecia rotineiro. Cavava covas, regava flores, limpava lápides. Mas o silêncio absoluto começou a pesar em seus ombros. O vento sussurrava entre os túmulos e a sensação de ser observado se tornava insuportável. Cada sombra parecia se mover por vontade própria e passos invisíveis acompanhavam cada movimento seu. Logo surgiram as primeiras vozes. Primeiro eram murmúrios quase imperceptíveis. Depois, palavras claras que o chamavam pelo nome. Arlindo, venha, sussurravam. À noite, sombras se arrastavam pelos muros, portas rangiam sozinhas, lanternas apagavam de repente. Uma presença invisível parecia seguir cada passo, e o coveiro sentia arrepios constantes, como se a morte estivesse viva ao seu redor. Em uma madrugada, caminhando pelos túmulos mais antigos, Arlindo percebeu que o chão tremia sob seus pés. O cemitério parecia respirar. Entre lápides quebradas, encontrou uma recém-colocada com seu nome gravado. A data de falecimento ainda estava em branco, mas o terror tomou conta de seu coração. Ele soube naquele instante que algo o esperava, algo inevitável. Tentou fugir, mas os caminhos do cemitério se distorciam. Os túmulos se multiplicavam e a escuridão engolia tudo. Cada passo ecoava como marteladas em sua mente. As vozes gritavam, riam, murmuravam ordens. Sua sanidade começou a se fragmentar. Arlindo se perdeu entre sombras e sepulturas, sentindo que o próprio cemitério conspirava para prendê-lo. Objetos se moviam sozinhos, mãos invisíveis tocavam seu corpo, arranhões surgiam sem explicação. Ele começou a responder às vozes, implorando por misericórdia. Mas quanto mais falava, mais intenso se tornava o terror. Cada evento parecia real, mas impossível de provar. Ele estava isolado, cercado por forças que ninguém podia enxergar, presas entre a vida e a morte. Durante o dia, ninguém acreditava em suas histórias. Chamavam-no de louco, ignorando os sinais. Mas as vozes não cessavam. Sussurravam seu nome, lembrando-o da lápide com seu próprio nome, da cova que aguardava por ele. A pressão psicológica era insuportável. Cada momento de silêncio era apenas a preparação para um novo ataque sobrenatural. Cada sombra carregava uma ameaça. Em uma noite chuvosa, retornou ao túmulo com seu nome. Sentiu uma força gelada puxando-o para dentro da terra. Pesadelos e realidade se misturavam. Via pessoas sendo enterradas, reconhecia rostos conhecidos e cada visão reforçava a certeza de que a cova o aguardava. Ele gritava, corria entre os túmulos, mas não havia saída. O cemitério parecia crescer à medida que ele avançava. A loucura o consumiu rapidamente. Arlindo foi internado em um hospital psiquiátrico, mas continuava murmurando sobre o cemitério, sobre as covas, sobre a inevitabilidade do túmulo que chamava por ele. Médicos e enfermeiros anotavam suas palavras desconexas, sem compreender a gravidade do que ocorria. Ele repetia incessantemente: "A cova está pronta, meu nome está lá." Meses depois, Arlindo foi encontrado morto em sua cela, com um sorriso estranho nos lábios. Seu corpo foi levado de volta ao cemitério, sepultado no túmulo que um dia viu vazio, com seu próprio nome gravado. Desde então, moradores relatam ouvir passos e vozes durante a noite. Sussurros que lembram que algumas decisões são irreversíveis e que o coveiro agora faz parte do próprio mistério que aterrorizava a todos. A cada anoitecer, dizem que lanternas se apagam sozinhas. Sombras se movem entre as lápides e uma voz rouca, carregada de desespero, ecoa entre os túmulos.
E Arlindo, talvez, preso para sempre, condenado a lembrar aos vivos que o cemitério não perdoa quem ousa invadir seu silêncio e que a morte, em certas ocasiões, não é apenas um fim, mas uma presença viva e eterna. Os visitantes mais corajosos afirmam sentir o toque gelado de mãos invisíveis ou ouvir risadas distantes quando passam pelo túmulo com seu nome. Cada folha que cai, cada vento que assobia entre as lápides, parece carregar sua história, como um lembrete sombrio de que o destino do coveiro estava traçado desde o primeiro dia em que aceitou o trabalho. Ninguém sabe explicar os fenômenos, mas aqueles que ousam falar sobre Arlindo descrevem pesadelos contínuos, sensação de ser seguido e medo crescente quando olham para os túmulos antigos. O cemitério tornou-se um lugar que mistura realidade e fantasia, vida e morte, loucura e destino. E Arlindo permanece como uma sombra entre os vivos, lembrando a todos da linha tênue entre ambos. Com o tempo, a lenda do coveiro se espalhou. Crianças eram avisadas para não se aproximarem do cemitério à noite. Adultos sentiam arrepios ao passar perto do portão fechado. E a lápide com o nome de Arlindo, sempre intacta, parecia pulsar sob a lua cheia, como se seu espírito ainda estivesse acordado, vigiando, esperando, garantindo que ninguém esquecesse que algumas escolhas têm consequências irreversíveis. A história de Arlindo se tornou parte do medo coletivo da cidade. Cada canto do cemitério, cada sombra projetada pelo luar, cada rajada de vento carregava sua presença. Ele passou a ser lembrado não apenas como homem, mas como aviso. Que o cemitério não é apenas terra e pedra, mas um lugar onde a mente humana pode se perder, onde a sanidade se fragmenta e onde o destino pode ser cruel e inevitável. Até hoje, aqueles que atravessam o cemitério à noite juram ouvir sussurros, passos arrastados e o som de uma pá batendo na terra. Alguns veem sombras que se movem entre os túmulos. Outros sentem um toque gelado, como se fossem lembrados de Arlindo e de seu fim. E assim, a história do coveiro se mantém viva, não nos livros, mas nas mentes daqueles que sentem o peso do cemitério e da morte sempre presente.